Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Você que fez a prova da AGPEM, da CESIP, aqui do Distrito Federal, que está assim ansioso, que está assim cheio de vontade de já ter o resultado final, de já ver o seu nomezinho lá no Diário Oficial, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu vou trabalhar com vocês agora a matéria de Direitos Humanos. O meu nome é professor Carlos Machado e, assim como você, eu acho que estou um pouco surpreso, por que não dizer até um pouco decepcionado com a prova de direitos humanos. Na verdade, de uma forma geral, né? Deixar de lado disciplinas tão importantes como lei orgânica, como lei 840, né? E algumas questões também que descambavam muito mais para um puro decoreba, né, do que especificamente o conhecimento que vai te ajudar, né, a exercer lá o seu ofício de agente penitenciário. Mas a prova já foi, né, o que foi feito, o que deveria ser feito, foi feito, você estudou, você se preparou, tá? E vamos juntos agora fazer alguns comentários, alguns breves comentários, né, sobre a prova de direitos humanos. Eles deram um ênfase aí à Declaração de Direitos Humanos, PNDH 3, sobre uso de força, regras mínimas, né, de uma forma até bem equilibrada, né, não exageraram demais numa parte ou noutra. Né. Eu acho que eles deixaram de lado alguns temas dentro dos direitos humanos que seriam bastante pertinentes, né, que seriam muito mais pertinentes para o tipo de prova, para o tipo de carreira que estavam especificando, mas a crítica foi só um desabafo, já foi feito, tá? E aí, vamos juntos agora? Pega aí a sua folhinha, tá? Questão 135, vamos juntos? Vamos lá. Diz a questão 135. Consoante o texto constitucional, indiciados e réus dispõem em nosso ordenamento jurídico da prerrogativa contra a autoincriminação, garantia que, no entanto, não se estende às testemunhas, segundo jurisprudência do STF. O que você marcou aí? Certamente você marcou errado. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, no seu inciso 63, ele garante essa prerrogativa contra a autoincriminação. E o STF, que obviamente concorda e ratifica esse entendimento, estende também a testemunhas, estende também a vítimas, estende até mesmo a peritos. Até mesmo os peritos no processo, eles podem se manter calados em algum momento do processo, exatamente para evitar a autoincriminação. Na verdade, toda e qualquer pessoa é obrigada, dentro de um processo, a falar a verdade. Mas essa verdade, ela está limitada pelo direito ao silêncio. Ela está limitada pelo direito ao silêncio. Isso vale no processo, isso vale para testemunhas, vale para vítimas, vale para peritos, vale para pessoas que estão presas ou soltas. Portanto, a questão está errada. Ele diz que não se estende a testemunhas, estende-se sim. Próxima questão. 136. Diz assim, ó: admite-se no sistema jurídico constitucional brasileiro a aquisição da nacionalidade brasileira iure matrimônio, ou seja, a obtida como efeito direto e imediato do casamento civil. Você pensou, você repensou e você marcou errado. Tem um recurso de número 1121 do STF, que confirma e, mais uma vez, ratifica o que diz a nossa Constituição Federal. A questão está errada. Ele diz aqui que a aquisição da nacionalidade brasileira iure matrimônio, quer dizer, aquela aquisição de nacionalidade que vem a partir do matrimônio, que em alguns países ainda existe, né, de você ter uma condição de aquisição de nacionalidade iure matrimônio quase que automática, quase que imediata. Agora, no Brasil, não. Né? No Brasil, não. Nós temos basicamente, vamos relembrar isso aí, é direito constitucional, mas vamos relembrar, não custa nada, né? Os originários
Ex-originário ficou horroroso. Os originários de países de língua portuguesa, de países de língua portuguesa. Que mais? Residentes, obviamente, no país por, no mínimo, um ano, ininterrupto, e tendo idoneidade moral. Tá? Então, vai adquirir nacionalidade brasileira e o matrimônio os originários de países de língua portuguesa, residentes no Brasil por, no mínimo, um ano ininterrupto e que tenha idoneidade moral. E também estrangeiro de qualquer nacionalidade, que seja residente aonde, obviamente, no Brasil, há mais de 15 anos, também ininterrupto, sem condenação penal e desde que requeram. Não é automático, desde que requeram. Há outras regras, mas as regras básicas são estas. Tá? Adquirir nacionalidade, no caso aqui da questão específica, iure matrimônio, quer dizer, a partir do matrimônio, tá? Os originários de países de língua portuguesa, residentes por um ano ininterrupto lá no Brasil, e que tenha idoneidade moral. E o estrangeiro de qualquer nacionalidade, residente há mais de 15 anos, ininterruptos, no Brasil, lá no nosso Brasil, aqui no nosso Brasil, sem condenação penal e desde que requeram. Portanto, não é direto e imediato, nesse segundo caso. Então, a 136 está errada. 137, aí, questão de Declaração Universal de Direitos Humanos, que eu achei que foi pouco explorado, né? Normalmente elas são muito exploradas nas provas de direitos humanos, sobretudo na área policial, mas a DUD ela foi pouco explorada nessa prova da AGPEM. Segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos, o direito ao asilo pode ser invocado em caso de perseguição, até aqui tudo bem, legitimamente motivada por crimes de direito comum. Você pensou e você marcou errada. Tá? Você marcou errada. O artigo 14 da DUD, ele é muito claro. Tá? Não cabe direito ao asilo para quem cometeu crime de direito comum ou também para quem violou princípios, normas gerais da ONU. Tá? Então, não cabe direito ao asilo para quem cometeu crime de direito comum ou para quem violou princípios e normas gerais estabelecidas pela ONU. Está no artigo 14, é texto literal. Então, a 137 está errada. 138. Segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos, aquela Carta de 1948, toda pessoa, no exercício de seus direitos e de suas liberdades, estará sujeita apenas às limitações determinadas por lei, exclusivamente, com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e das liberdades de outrem, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Mesmo que eu nunca tivesse lido a Declaração Universal de Direitos Humanos, não teria o que discutir. Ela é óbvia, não é? Ela é correta e ela é óbvia, a questão 138. Então, está certinho. E é o texto literal da Declaração Universal de Direitos Humanos, do artigo 29, 2. Tem o 29.1 e tem o 29.2. Então, a 138 está correta. 139. Lembrando que são 16 itens de direitos humanos. Não caiu, desabou direitos humanos na prova. 139. Segundo a Constituição Federal, é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou
suspensão poderá ocorrer, entre outros casos, no caso de improbidade administrativa. Você pensou e você marcou correta. Constituição Federal, no seu artigo 15. Está claro na Constituição Federal que é vedada a cassação de direitos políticos. Porém, perda ou suspensão poderá ocorrer em algumas situações. Ele coloca como, por exemplo, improbidade administrativa, que no caso, improbidade administrativa, a Constituição Federal, no artigo 37, ela fala em suspensão, mas outros casos, por exemplo, ela vai falar em cancelamento da naturalização, em que eu perderei meus direitos políticos. Ela vai falar na incapacidade civil absoluta, por exemplo. Ela vai falar, por exemplo, na condenação criminal transitada enquanto durarem os seus efeitos, e outras situações também. Então, a questão de número 139, ela está correta. 140, mas lembrando que a 139 é direito constitucional que você trabalhou exaustivamente lá na disciplina de direito constitucional. 140. Consoante a Constituição Federal, o aposentado filiado tem o direito a votar e a ser votado nas organizações sindicais. Certo ou errado, meu amigo, minha amiga? Certíssimo. Constituição Federal, no seu artigo 8º, ele é claro. O aposentado filiado tem direito a votar e a ser votado nas organizações sindicais. Certíssima. 141. Agora, questões aí sobre o PNDH 3, Programa Nacional de Direitos Humanos, de número 3. 141. Entre as diretrizes do Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH 3, não estão inseridas entre os direitos humanos a promoção e a proteção dos direitos ambientais. Essa questão 141 está errada. Ao contrário, ele diz que, o Programa Nacional diz que direitos ambientais estão inseridos, fazem parte dos direitos humanos. Mais especificamente, a diretriz 6, mais especificamente, o eixo 3. Diretriz 6, eixo 3, deixa muito claro que os direitos ambientais fazem parte, estão inseridos nos direitos humanos. Então, 141, a questão está errada. 142. A modernização da política de execução penal, que prioriza a aplicação de penas e medidas alternativas, à privação de liberdade e a melhoria do sistema penitenciário, lembrando que o PNDH 3, ele fala muito sobre a questão do sistema penitenciário, ele fala muito sobre a questão do uso da força policial, ele fala muito da integração entre as forças policiais. É uma das diretrizes do PNDH 3, a modernização da política de execução penal, que prioriza a aplicação de penas e medidas alternativas à privação de liberdade e a melhoria do sistema penitenciário, é uma das diretrizes do Programa Nacional de Direitos Humanos. A 142 está correta. A 142, mais especificamente, é a diretriz 16 no eixo 4. Próxima questão, 143. De acordo com a Constituição Federal e o entendimento do STF, o direito do réu à observância pelo Estado da garantia pertinente ao due process of law traduz a expressão concreta do direito de defesa. E o due process of law é exatamente a tradução do direito de defesa, do direito da nossa ampla defesa, do nosso contraditório, que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 55, traz expresso. A 143, ela está corretíssima. Tá? Ela está corretíssima. Claro que a Constituição Federal, no 555, garante a nós o direito de defesa. E esse é o entendimento do STF? Esse é o entendimento do STF. Tá? Se você tiver curiosidade depois, dá uma olhadinha no HC 94,
106, que você vai ver aí uma materialização, né, de decisão a partir dessa ideia da garantia pertinente ao direito de defesa, direito esse que, claro, está estendido ao querido réu. Então, a 143 está correta. Julgue os seguintes itens com base no que dispõe as regras mínimas para o tratamento de pessoas presas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas. E 44. Poderão ser usadas algemas. Aí eu vou me lembrar da súmula vinculante 11 do STF, porém, agora eu estou falando sobre regras mínimas para tratamento de pessoas presas, segundo a ONU. Poderão ser usadas algemas como precaução contra a fuga durante uma transferência de preso, desde que sejam retiradas quando este comparecer perante uma autoridade judicial ou administrativa. Quem estudou as regras mínimas sabe que essa questão ela está certa. Mais especificamente, ela vai estar no item 33A das regras mínimas para tratamento de pessoas presas, e vai estar escrito assim: a sujeição a instrumentos tais como algemas, correntes, ferros e coletes de força, nunca deve ser aplicada como punição. Então, algema, corrente, etc., nunca deve ser usada como punição. Ele fala mais algumas coisas, exceto nas seguintes circunstâncias. Aí ele vai falar na letra A, na linha A, como precaução contra a fuga durante a transferência, desde que sejam retiradas quando o preso comparecer perante uma autoridade judicial ou administrativa. Então, observa, é o texto literal do item 33A das regras mínimas. Então, a 144 está correta. 145. No caso de doença grave de um parente próximo do preso, este será autorizado, quando as circunstâncias o permitem, visitá-lo escoltado ou não. Muita gente, na hora da prova, deve ter ficado, como dizem lá na minha terra, no Rio de Janeiro, deve ter ficado bolado com essa ideia aqui, de escoltado ou não. Como é que o preso vai sair para visitar um parente que esteja gravemente doente, sem escolta? Meus amigos, mas é exatamente assim que está escrito nas regras mínimas de tratamento de pessoas presas da ONU, mais especificamente no item 44, 2. No item 44, 2, está escrito assim: um preso será informado imediatamente da morte ou doença grave de qualquer parente próximo. No caso de doença grave de um parente próximo, o preso será autorizado, quando as circunstâncias o permitirem, a visitá-lo escoltado ou não. Então, o 145 está correto. Vamos para a próxima, 146. Os presos poderão ser utilizados em serviços que lhes sejam atribuídos em consequência de medidas disciplinares. Quem teve aula comigo sabe que não se pode utilizar do serviço, do trabalho dentro do estabelecimento prisional como medida disciplinar. Então, a 146, ela está errada. Mais especificamente, está no item 28.1, que diz lá: nenhum preso pode ser utilizado em serviços que lhe sejam atribuídos em consequência de medidas disciplinares. Ele não diz nem um ou outro, não, ele diz nenhum preso poderá ser utilizado em serviços que lhe sejam atribuídos em consequência de medidas disciplinares. Então, o 146 está errado. A próxima julgue os itens considerando as diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública, conforme a portaria interministerial número 4226 de 2010 do Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Vamos lá.
questão de número 147. No dia da prova, nessa hora você já estava com a caspa virando pipoca, já estava cansado, né? Mas olha como é que dizia a questão 147. Em regra, é legítimo, que ele diz, o uso de arma de fogo contra veículo cujo motorista desrespeite bloqueio policial em via pública. A questão de número 147, quem estudou a regra, sabe que ela está errada. Mais especificamente, nós vamos achar aí a resposta na diretriz 5, no anexo 1, da Portaria Interministerial 42/26 de 2010, que fala sobre o uso da força e armas de fogo pelos agentes de segurança pública. Tá? E a diretriz 5 ela fala exatamente assim: não é legítimo o uso de arma de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública. Não é legítimo, a não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros. Então, usando o texto da Portaria Interministerial, nós vimos que a questão 147 está errada. 148. Os denominados disparos de advertência, que no Brasil e no mundo já mataram muita gente, os denominados disparos de advertência são considerados prática aceitável, apesar da imprevisibilidade de seus efeitos. Eu já vou dar a dica. Ela é a diretriz 6, também do anexo 1, da mesma Portaria Interministerial 42/26 de 2010. Enquanto eu escrevi aqui, você já deve ter aberto aí, já deve ter lido e viu que a 148 ela está errada. Olha o que diz a diretriz 6, pessoal. Os chamados disparos de advertência não são considerados prática aceitável, por não atenderem aos princípios elencados na diretriz 2 e em razão da imprevisibilidade de seus efeitos. Tá? E a diretriz 2, ela fala que o uso da força por agente de segurança pública deve obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. Legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência para o uso da força. Então, a 148 ficou errada. 149. A observância dessas diretrizes é obrigatória pelo Departamento de Polícia Federal, óbvio, tá certo, pelo Departamento Penitenciário Nacional, pelo DEPEN, certo, pela Força de Segurança Nacional, também certo, mas não pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Esse não está errado. Essa regra é para ser seguida, segundo o anexo 1, pelos agentes da segurança pública, por todos os agentes da segurança pública. Portanto, Polícia Rodoviária Federal, óbvio que também faz parte dos agentes da segurança pública. Então, a questão 149, ela está errada, segundo o artigo 2º da Portaria Interministerial. Vamos para frente? Vamos para frente. 150. E última questão. É ilegítimo, ele diz que é ilegítimo o uso de arma de fogo contra pessoas que em fuga, contra a pessoa que em fuga esteja desarmada ou que, mesmo na posse de algum tipo de arma, não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou a terceiros. Bem subjetivo isso aí, né? Bem subjetiva essa regra. Tá? É diretriz 4 do anexo 1, tá? Da Portaria 42/26 de 2010. Tá? E, apesar de opinião pessoal achar bem controverso, né? Porque o que é esse risco imediato, né? O que é esse risco imediato? Né? Até um garfo pode trazer um risco imediato de morte. Mas
Foi só um desabafo aqui, outro desabafo. 150. Ele diz lá, vamos ler de novo? É ilegítimo o uso de arma de fogo contra pessoas que, em fuga, esteja desarmada ou que, mesmo na posse de algum tipo de arma, não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou a terceiros. Como é texto literal, ela está correta. Ela, como é que diz lá? Está exatamente a diretriz 4 do anexo 1, não é legítimo o uso de armas de fogo contra a pessoa em fuga que esteja desarmada ou que, mesmo na posse de algum tipo de arma, não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou a terceiros. Como é texto literal, a questão ficou correta. Muito bem, eu estou aqui torcendo para que você tenha acertado todas ou quase todas, tá? E que você consiga a pontuação necessária para passar nesse concurso público. E parafraseando aí o nosso querido William Douglas, né, que concurso público não se faz para passar, mas até passar, eu tenho certeza que nisso você vai lograr êxito. Tá? Mas se ainda não foi dessa vez, tá? Vai ser na próxima, isso com certeza. Por quê? Porque você tem conhecimento, tá? Você tem capacidade, você tem determinação e você tem que ter sempre fé, porque Deus está do teu lado, tá bom? Então um abraço, sorte, sucesso para você e até uma próxima.